Vamos para a nossa videoaula 03, que é dimensionamento e distribuição de circuitos. Após essa videoaula, vocês estarão capacitados para assistir a videoaula 04. Como elaborar um projeto elétrico? Aula 3. Continuidade da aula 1 e aula 2. Agora, nessa aula 3, nós vamos ver o dimensionamento e a distribuição dos circuitos em um projeto elétrico residencial. A planta baixa de exemplo é a mesma planta baixa vista nas aulas 1 e nas aulas 2. Vamos continuar com a mesma planta baixa. Dormitório 1, banheiro, dormitório 2, área de serviço, cozinha, copa, sala. Né? Vamos manter a mesma planta baixa para o nosso projeto, já que na aula 2 fizemos o levantamento das cargas elétricas de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico. Agora nós vamos fazer a distribuição dos circuitos de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, baseado nesta mesma planta baixa. Bom, aqui eu tenho a tabela de cargas obtidas na aula 2. Fizemos o levantamento de cargas e obtivemos essa tabela. Essa tabela ela mostra a dependência, sala, copa. Vocês podem observar sala, copa, cozinha, dormitório 1, 2, banheiro, área de serviço, o hall, área externa. E aqui embaixo a soma das potências com os critérios que nós utilizamos. Potência total de iluminação, 1080 VA. Potência de carga de tomada de uso geral em VA, 6.900. E a carga de TUI, né, que é a tomada de uso específico em watts, temos aqui 12.100. Né? Aí a gente tem aqui a torneira elétrica, que eu tinha comentado na aula 2, 5.000 watts, a geladeira, na cozinha uns 500 watts, no banheiro o chuveiro, 5.600, e aqui a máquina de lavar roupa na área de serviço, o total de 1.000 watts. O total da carga de uso específico, 12.100. Então temos uma carga de 12.100 de tomada de uso específico e uma carga de 6.900 de tomada de uso geral e 1.080 de iluminação, 1.080 VA de iluminação. Eu vou considerar, estou fazendo um projeto para a região de Brasília. Poderia ser qualquer outra região, como eu tinha comentado na aula 1. Né? Você tem que consultar as normas da companhia de energia elétrica da sua região. Eu vou considerar aqui a alimentação 220 por circuito terminal. Bom, potência ativa total e a escolha da alimentação. Então, nós temos que escolher que tipo de alimentação eu vou utilizar na minha residência. Por exemplo, eu tinha calculado anteriormente uma potência de iluminação de 1080. O fator de potência para iluminação, a gente deve considerar 1 conforme a norma. Isso me dá 1080 watts de potência ativa. Né? E tem aqui a potência de TUG ativa. TUG é tomada de uso geral, 6.900, como vocês viram anteriormente, vezes 0,8, que é o fator de potência recomendado, eu tenho 5.520 watts de potência ativa de TUG. E tenho o total de tomadas de uso específico, uma carga de 12.100. Somando essas cargas, gente, eu encontrei uma potência total de 18.700 watts, ou seja, uma potência instalada de 18.700 watts. Essa potência vai servir para que eu possa determinar que tipo de alimentação eu vou utilizar. Aqui eu tenho um resumo dos dados da SEB sobre alimentação, da NTD, né? 6.01. Então, eu tenho alimentação monofásica tipo M1, a carga instalada é até 5 kW, é para até 5 kW. Monofásica M2, carga instalada acima de 8, ou seja, na verdade está entre 8 e 11 kW.
O bifásico B1, carga instalada acima de 11, está entre 11, né, e 15. E o B2, 15 e 22. Acima de 22, alimentação trifásica. Nesse caso, olhando nossa tabela, qual a nossa potência total? 18.700. Que tipo de alimentação eu vou utilizar em Brasília, tá? Que é o exemplo. Eu vou utilizar uma alimentação bifásica, um sistema de alimentação bifásico tipo B2. Essa alimentação bifásica tipo B2 em Brasília é a 3 condutores, fase e neutro. Fase neutro, 220. Fase 380. Então, a alimentação escolhida, já definindo o projeto, é a alimentação bifásica B2. Bom, definimos a alimentação. A alimentação é bifásica tipo B2 e eu vou agora realizar a divisão da instalação em circuito. Eu vou colocar uma regrinha para vocês, muito importante. Todo projeto elétrico, seja residencial, seja comercial, você deve prever circuito de alimentação separado do circuito de tomada de uso geral específico. Ou seja, você vai ter circuitos para iluminação, você vai ter circuitos de tomada de uso geral e você vai ter circuitos de tomada de uso específico. A outra regrinha muito importante é prever circuito de uso específico sempre que a corrente for superior a 10 amperes. Então, tudo que for superior a 10 amperes, o que eu vou ter que fazer? Eu vou utilizar um circuito específico para aquilo. Então, eu vou tentar, na medida do possível, nas tomadas de uso geral, eu vou sempre procurar colocar circuitos de 10 amperes. Correto? Então, essas duas regrinhas vão nos nortear para fazer essa distribuição. A carga da iluminação, extraindo da tabela anterior, a carga da iluminação é 1080 VA. Nesse caso, para aquela planta baixa do início, eu vou utilizar, no mínimo, 2 circuitos de iluminação. Porque se eu coloco um circuito só de iluminação, se eu tiver que efetuar uma manutenção na iluminação, eu vou desligar toda a parte da iluminação. Então, no mínimo, um projetinho começa com 2 circuitos de iluminação, no mínimo. Então, eu vou utilizar 2 circuitos de iluminação, até porque a planta é pequena, né? É um ambiente pequeno. Então, eu vou fazer a seguinte distribuição. O circuito 1 vai representar o dormitório 1, o dormitório 2, o banheiro e o hall. Somando a carga desses ambientes, eu tenho uma carga de 620 VA. A copa, a cozinha, a área de serviço, que vocês estão vendo aqui, e a área externa, vai ser para mim o circuito 2, que vai ocupar uma carga de 460 VA. Ou seja, já dividi a iluminação em 2 circuitos. Um circuito de 620 e outro circuito de 460. Bom, agora vamos fazer a divisão para os circuitos de tomada de uso geral. A carga total de uso geral, 6.900. Bom, gente, como eu vou estar trabalhando com 220, a alimentação que nós escolhemos é bifásica, 380 fase e 220 fase neutra. Se eu dividir 6.900 por 220, por que 220? Porque todos os circuitos individuais nossos, na verdade, ele vai ser monofásico 220. A entrada vai ser bifásica, mas os circuitos terminais serão monofásicos. Então, eu vou pegar 6.900 e vou dividir por 220. Quanto é que deu? Deu 31,36 amperes. Lembra do slide anterior? Vamos procurar, né, manter cada circuito com uma corrente de 10 amperes para você evitar, né, ter que dimensionar, né, uma fiação muito espessa. Então, vamos equalizar, vamos manter uma corrente de 10 amperes. Né? Essa regra é para que você possa evitar carregamento, né, evitar carregar muito o seu circuito.
Né? Então, quando eu divido em bastante circuito, eu diminuo o carregamento. E a diminuição do carregamento faz com que a bitola da fiação diminua. Aí eu vou ter um projeto, gente, um projeto com custo menor, porque eu estou fazendo uma distribuição maior de circuito para que eu possa reduzir o carregamento. Reduzindo o carregamento, nós vamos ver na aula 4, reduzindo o carregamento, eu reduzo a bitola. Então, vamos manter essa regrinha. Então, dividindo por 10 amperes, que é o limite para cada circuito que eu estou setando, eu terei aí em torno de 3,1 circuitos. Vou arredondar 4 circuitos de tomada de uso geral. Então, eu vou ter o circuito 3, eu coloquei a copa. Se vocês olharem na tabela, a copa vista anteriormente, ela tem 1.900 VA. Vou colocar o circuito 4, a cozinha, com 1.900 VA. Circuito 5 vai ser a sala, dormitório 1, banheiro e hall, com uma potência somada de 1.500 VA. E o circuito 6, vou colocar o dormitório 2, área de serviço, que dá uma carga de 1.600 VA. Então, essa regrinha é importante para evitar, né, condutores muito carregados. Né? Então, você vai carregar muito, vai ter que aumentar a bitola. Então, eu faço o quê? Divido em mais circuitos. Então, eu vou ter, na hora de fazer a distribuição na aula 4, que vocês vão ver, eu vou ter mais circuitos para distribuir, reduzindo assim a bitola da fiação. Bom, agora eu vou fazer a divisão da instalação em circuitos para TUI, para tomada de uso específico. Aqui não tem segredo. Considerando cada equipamento de uso específico, é um circuito para cada um. Então, eu tenho chuveiro elétrico, circuito 7, tem uma potência de 5.600. Circuito 8, torneira elétrica, com potência de 5.000. Circuito 9, uma lavadora com potência de 1.000 watts. E a geladeira, como circuito 10, 500 watts de potência. Então, para o circuito de uso específico, de tomada de uso específico, se eu tivesse 5 equipamentos, 5 disjuntores. Se eu tiver 6 equipamentos de uso específico, 6 disjuntores. No nosso caso, eu tenho 4 equipamentos, onde eu vou colocar um circuito para cada um. Circuito 7, 8, 9 e 10. Bom, agora vamos calcular a corrente por circuito terminal. O circuito 1, nós tínhamos visto anteriormente, que é o circuito de iluminação. Vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem aqui, aquela tabela anterior. O circuito 1, na verdade, vocês vão ver aqui, ó, vou passar um pouquinho o slide. Ó, circuito 1, 620 VA. Circuito 2, 460. Então, eu vou dividir a carga desse circuito por 220. E vou chegar, gente, nos valores de corrente. Então, o circuito 1, né, vai ter uma corrente nominal de 2,1 amperes. O circuito 1, 2,8. Circuito 1, 2,1. Depois o circuito 3, 8,64. 8,64 o 4, que são os mesmos circuitos, copa e cozinha, que são 1.900 VA. Circuito 5, 6,81. Circuito 6, 7,27 nominal. Circuito 7, que é o chuveiro, 25,45. Circuito 8, 22,73. Circuito 9, 4,54. E circuito 10, que é a geladeira, que eu vou considerar para uso específico, um disjuntor preparado para ela, 2,27. Então, essa corrente eu calculo com a potência aparente de cada circuito, dividido pela tensão. A tensão, nós estamos trabalhando com 220. A nossa alimentação é bifásica, 220 fase neutro, 380 fase-fase. Bom, agora vamos para o cálculo de distribuição geral. Bom, a distribuição geral, eu preciso calcular qual a corrente do circuito de distribuição, do circuito geral, do disjuntorzão, que vai desarmar os 10 circuitos terminais que nós definimos nessa tabela aqui, gente. Ó, eu vou dimensionar agora um circuito de distribuição para atender esses 10 circuitos. Imagina um disjuntor geral dentro da residência para atender esses 10 circuitos. A essa distribuição, eu tenho um procedimento que eu tenho que levar em conta o fator de demanda. Primeiramente, eu vou somar a potência de iluminação mais a potência de tomada de uso geral. A potência de iluminação deu 1080, mais a potência ativa
de TUG, que nós vimos anteriormente, levando em conta o fator de potência, deu 5.520. Somando, vocês podem observar aqui, 6.600, né? Sem considerar o fator de demanda. Só que, para fazer o dimensionamento do circuito de distribuição, é importante levar em conta o fator de demanda. O fator de demanda é a demanda do uso da potência. Nós vimos isso na aula 1, definindo o que é fator de demanda. É o quanto que necessariamente será utilizado da potência. Né? Aí eu tenho uma tabela, que vocês podem ver aí, essa tabela, ela relaciona potência de iluminação mais potência de tomada de uso geral. Tem aqui em watts, olha, por exemplo, nessa primeira linha, potência de iluminação mais potência de tomada de uso geral de 0 a 1.000. Qual é o fator de demanda? 0,86. Vocês podem observar que à medida que o intervalo de potência vai aumentando, o fator de demanda vai diminuindo. No nosso caso, quanto que deu a nossa potência de iluminação mais potência de tomada de uso geral? 6.600. Eu venho aqui na tabela, e verifico. Deu 6.600? Então está entre 6.001 e 7.000, onde o mouse está colocado aí. Então, qual é o fator de demanda? 0,4, ou seja, eu vou utilizar 40% dessa potência. Dessa forma, eu multiplico 6.600 vezes 0,4, eu tenho 2.640 watts de 6.600. Ou seja, dos 6.600, eu estou fazendo uma previsão de fator de demanda de 0,4 e vou estar utilizando 2.640 watts, levando em conta o fator de demanda. Isso, iluminação e potência de uso geral. Agora vamos para o cálculo do circuito de distribuição geral. Agora vamos considerar a tomada de uso específico. Na tomada de uso específico, eu tenho que levar em conta também o fator de demanda. Então, tem uma tabela aí que apresenta o número de circuitos TUI de uso específico e o fator de demanda. Nós vimos anteriormente que nós dividimos a nossa instalação em 4 circuitos de uso específico. Eu vou elencar eles para vocês. Chuveiro, torneira elétrica, geladeira e máquina de lavar roupas. Então, qual a quantidade de circuitos? 4. Aqui está 0,4 que ficou errado na tabela, tá, gente? Mas aqui é 4. 0,4, ou seja, 4 circuitos. Para 4 circuitos de uso específico, qual é o fator de demanda? 0,76. Então, eu vou estar utilizando 76% da minha potência. Qual era a minha potência de uso específico? 12.100 vezes 0,76. Eu vou estar efetivamente considerando que eu vou estar utilizando simultaneamente, se tudo estiver ligado, 9.196 watts de demanda. Então, o fator a demanda que eu estou considerando, 9.196, para o fator de 0,76. Então, a demanda é o que eu vou consumir em um determinado tempo. Bom, então assim eu consigo encontrar a potência de uso específico e a potência de iluminação mais TUG, levando em conta o fator de demanda. Qual vai ser a potência total, então? Para me considerar o cálculo da corrente do circuito de distribuição. Vai ser 2.640 mais 9.196, onde 2.000, aqui vocês podem ver, 2.640 é de TUG e iluminação, levando em conta o fator de demanda, e 9.196 é a potência TUI, levando em conta o fator de demanda. A potência total, que eu vou considerar agora, levando em conta a demanda total, é 11.836 watts. Bom, aí para completar, o que nós temos que calcular no circuito de distribuição? Temos que calcular a potência do circuito de distribuição, levando em conta a demanda. Só que a potência de todo projeto elétrico que eu faço, eu vou levar em conta a potência aparente. Para residências, vocês podem considerar um fator de potência de 0,95. Dessa forma, eu tenho que minha potência aparente total é a potência total dividido pelo fator de potência. Ou seja, 11.836 dividido por 0,95. Qual é a minha potência
do circuito de distribuição, levando em conta a demanda 12,459 kVA ou 12.459 VA. Então, conseguimos encontrar a potência do circuito de distribuição, onde vai ter o disjuntor geral, que desarma os 10 circuitos terminais, que foi encontrado 12.459 kVA, que vocês podem observar aqui. Bom, agora eu vou calcular a corrente do circuito de distribuição. Como a alimentação que nós escolhemos em função da concessionária, né, na região que nós estamos fazendo esse projeto, é 380/220, é uma alimentação bifásica B2, né, que é 380/220, 3 condutores fase neutro. Aí como que eu calculo a minha corrente? A minha corrente total é a corrente nas duas fases, né? Então, se eu tenho fase 380, a minha corrente I é S dividido por V. Então, a minha corrente I é 12.459 VA ou 12,459 kVA dividido por 380. Fazendo essa conta aqui, encontramos uma corrente de 32,7 amperes. Essa é a corrente para o sistema bifásico, levando em conta o fator de demanda. Então, eu estou levando em conta o fator de demanda. Então, minha corrente de distribuição, que vai ser distribuída para todos os circuitos, é 32,7 amperes por fase. Eu tenho duas fases. Bom, aí eu coloquei para vocês, para a gente finalizar essa parte de distribuição e de cálculo de corrente no circuito, o item 7.522, que mostra o que é o tipo B2. O tipo B2 de alimentação pertence a esse tipo as unidades consumidoras que possuem carga instalada superior a 15 kW, que é o nosso exemplo, que deu 18.700. E ela é contida ela é alimentada por 3 condutores, sendo 2 fases e um neutro, ou seja, fase neutro 220, fase 380. Os dados foram retirados da NTD 6.01, segunda edição de novembro de 2014, da Companhia Energética de Brasília. Portanto, gente, a gente encerra a aula 3. A aula 3 nós fizemos a distribuição do circuito, encontramos a corrente em cada um dos circuitos terminais e encontramos a corrente no circuito de distribuição. Agora, a gente vai pegar a planta baixa, isso na aula 4, pegar a planta baixa, fazer essa distribuição, calcular os disjuntores, determinar os eletrodutos. Então, aguardem a aula 04.